Olá, meus caros, seguindo em sequência de pregações do livro de São Marcos, nessa oportunidade nós vamos trazer a passagem que narra a cura de um leproso por parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 1 de São Marcos, versículo 40 ao 45, vamos ler a passagem bíblica. Aproximando-se dele um leproso que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos, dizia: Se quiseres, bem podes limpar-me. Jesus, com grande compaixão, estendeu a mão, tocou-o e disse: Quero ser limpo. Tendo ele dito isto, a lepra desapareceu e ficou limpo. Advertindo-o severamente, logo despediu e lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente em qualquer cidade, mas se conservara fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Aqui nós temos a narrativa da cura de um sujeito que tinha lepra, que tinha, se fosse nos dias atuais, hanseníase. No entanto, na época de Jesus, se hoje tem preconceito, na época de Jesus, tinha-se muito mais. O leproso era um pária da sociedade. O leproso, ele era a escória da sociedade. Ele ficava à parte, não ficava próximo dos que pertenciam ao povo israelita, do arraial de Israel. Inclusive, isso está narrado em Números 5:3, 5:2, 5:3. No 5:3, desde que o homem até a mulher os lançareis fora do arraial, os lançareis para que não contamine os seus arraiais. E ali dá a recomendação de que, de fato, os leprosos não podiam ficar próximos do povo, ficavam à parte, inclusive até mesmo distante dos seus familiares, de todos, ficavam sozinhos. Esse leproso possivelmente já estava há alguns anos com aquela doença, esperando a benesse da morte, porque se não viesse a cura, obviamente que o melhor para ele seria a morte. Pelo menos não ia estar sofrendo com aquela lepra e também não ia estar sofrendo do ponto de vista social ou psíquico por estar em isolamento. Hoje, atualmente, estamos vivendo a questão da pandemia do Covid-19. Estamos vivendo tempos onde se pede isolamento, apesar de termos alguma frouxidão nesse exato mês no qual nós estamos pregando essa palavra de outubro de 2020, mas tivemos aí alguma noção de isolamento. Só que, pense bem, no caso dele era um isolamento só, e ele era visto com maus olhos pela sociedade. Muitos fizeram isolamento, no caso do Covid, mas com familiares, a não ser que pegaram a doença e tiveram que se afastar e entender um pouco o que é a questão do isolamento. No entanto, são dias. Aqui dá para entender que são anos. Não é fácil. Mas, contudo, todavia, mesmo com esses dissabores, mesmo com esses perrengues, mesmo com essas dificuldades, o leproso não desanimou.
O leproso não deixou barato, ou ele não perdeu a oportunidade. Sabia que Jesus estava ali próximo, estava pregando, que Jesus curava, então chegou a minha vez de ser curado, a minha vez de ser considerado alguma coisa, a minha vez de voltar à sociedade. Olha que interessante isso, porque muitas das vezes nós nos desaminamos tanto ao ponto de, na hora que vem, como diz até uma expressão, o cavalo encilhado, nós não montamos. A hora que vem a oportunidade, a hora que vem a nossa sorte, a nossa saída, nós não temos ânimo para mudar de vida, porque ficamos com aqueles problemas não só no nosso exterior, mas dentro de nós, e nos apequenando cada vez mais, diminuindo a nossa fé, diminuindo a nossa capacidade de lutar, de ser resiliente, de tomar uma ação, uma atitude para que, mesmo que demore, seja a longo prazo, aquilo mude. Isto não ocorreu com o leproso. Ele não ficou, como muitos podem ficar, reclamando da vida. Puxa, estou aqui tantos anos, ninguém vem me socorrer. Ó Jesus aqui, você não cura, cura eu. Ele toma uma atitude de fé e com humildade, que é muito importante para aqueles que se achegam a Deus. Pois a Bíblia nos diz que aqueles que se humilham diante de Deus serão exaltados, os soberbos serão humilhados. Aqueles que se humilham diante das potentes mãos do Senhor, no momento certo, hão de ser exaltados. Então, aproximando-se dele, veja bem, o leproso foi até Jesus. Ele sabia que Jesus estava próximo, que Jesus estava descendo do monte, como vai revelar nos outros evangelhos, lá em São Mateus, lá em São Lucas, que também falam desta passagem. Ele vai atrás de Cristo. Como diz a palavra, chegai-vos a mim, eu chegarei a vós. Então é necessário nós fazermos a nossa parte, se esforçar, ter bom ânimo para que o Senhor venha ser conosco, nos dando a bênção, nos dando a vitória, seja onde for, seja a situação que for. Muitas das vezes você está que nem um leproso, com várias lepras, entre aspas, lepra na vida financeira, lepra na vida material, na vida familiar, conjugal, na vida espiritual, porque a lepra ela representa a questão do pecado. Mas você não toma a atitude do leproso, fica acovardado, não toma iniciativa, não se achega ao Senhor. Como é que você pode se achegar ao Senhor nos tempos atuais? Na época Jesus estava lá, de carne e osso, o verbo se tornou carne. Agora você se achega a Ele através da oração. E muitos têm preguiça, não querem buscar ao Senhor, não querem se ajoelhar perante Ele, não querem buscar a Ele. Como é que vão ter vitória? O Senhor está pronto para lhe abençoar, mas você não abre o seu coração. A Bíblia diz em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, cearei contigo e tu comigo. O Senhor está ali, esperando que alguém chegue a Ele. E se não chegar, não tem como. Se não crer, não tem como, pois a Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. E a fé tem as suas obras. As obras da fé são exatamente você
se achegar a Deus, amar a Ele sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo. O leproso viu que a única saída para ele era Jesus. O leproso viu que a luz no fim do túnel era Jesus. Por isso foi logo, apressadamente, atrás de Cristo, rogando, pedindo, e de joelhos, inclusive. Olha a humilhação dele. Já não bastava a humilhação diante da sociedade, de ser leproso, de viver à parte, excluído. Ainda teve que se humilhar mais um pouco diante do Senhor. E o Senhor, se quisesse, poderia curar ele, sem ele chegar até a Cristo. Porque o Senhor não tinha visto o próprio leproso naquela condição deplorável. A Bíblia chega a dizer que existiam muitos leprosos, muitos enfermos, mas que por falta de crença, pela incredulidade, muitos não foram curados por Jesus. Porque não basta Cristo ir, a pessoa também tem que crer. Jesus chegou a um dado lugar e lá ele disse: eu não posso operar muitos milagres aqui por conta da incredulidade do povo. Veja que a condição para acontecer o milagre é como se fosse uma via de mão dupla. Vai e vem. Você chega ao Senhor, o Senhor se chega a ti. Não é de uma mão única, não. É uma questão de causa e efeito. É uma questão de ação e consequência. Então é necessário fazermos por onde. O leproso foi se humilhar mais ainda, se rebaixar mais ainda, de joelhos. Mas ele sabia que ele estava se humilhando e de uma maneira muito mais forte a pessoa certa. Eu já falei aqui no canal, numa reflexão de você se humilhar para Deus e se humilhar para o homem. De você se humilhar para a pessoa errada e se humilhar para a pessoa certa. Para a pessoa certa, que é Deus, que é Jesus, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tem que ser de joelhos mesmo, tem que ser na boca no pó, tem que ser da maneira mais tremenda, tem que ser da maneira mais forte mesmo, porque estamos nos humilhando para a pessoa certa. E Ele vai nos exaltar no momento certo. O leproso viu a oportunidade, estava no local certo, na hora exata, e aproveitou aquele momento. Se humilhou, pediu ao Senhor, ajoelhado, e disse: se queres, bem podes me limpar. Olha só, mais fé. Ele não só foi atrás de Cristo, como se humilhou, como rogou, se humilhou, e disse: o Senhor pode sim me curar. Eu sei que podes. Não adianta você provar a minha fé, não adianta você negar, eu sei que tu podes, se tu quiseres. Veja que ele deixa na mão de Deus. Aqui cabe uma reflexão muito linda, que ele não está impondo nada. Como é pregado por muitos por aí, essa coisa eu determino. Ele não chegou lá perante o Senhor e disse: Senhor, determina aqui sobre a minha vida. Ele disse: se tu queres. Ele não pressionou o Senhor, porque se o Senhor quiser curar, Ele cura. Se o Senhor quiser não curar, Ele não cura. Tudo é da vontade dEle. O querer efetuar é do Senhor. Nós não podemos exigir nada. Aliás, quem somos nós para exigir alguma coisa de Deus? Ele já fez tudo por nós, entregou seu Filho unigênito, por intermédio da graça, do favor imerecido, para nós sermos salvos, para nós termos bênçãos aqui, principalmente a vida eterna. Agora podemos
ter essa audácia diante de Deus. Senhor, se tu queres, tu pode curar. Se tu queres, tu pode resolver esse meu problema. Se tu queres, tu pode me prosperar. Se tu queres, Senhor, tu podes resolver todos esses perrengues. Se tu queres, Senhor, tu podes me libertar. Mas é óbvio que aquilo que é para você fazer, você tem que fazer. Aquilo que é da alçada de Deus, se Ele quiser, Ele vai fazer. Por exemplo, a questão aqui do próprio leproso, a lepra, nos tempos de Jesus, era quase que uma doença incurável, só Deus mesmo. É como se fosse o câncer atualmente, a AIDS ou o Covid, que não tem vacina no momento. Mas se Deus quiser, Ele cura. E nós temos que confiar nisso. Se Deus quiser, Ele acaba revertendo o quadro, que para a medicina pode estar irreversível. Se Deus quiser, Ele pode sacudir o mundo, abalar a opinião pública, com milagres, prodígios. Se o Senhor quiser, Ele pode fazer algo estrondoso, maravilhoso. Mas como eu disse, é necessário fazermos nossa parte. E Ele vai fazer. E Jesus, com grande compaixão, porque Jesus, ao ver um ato daquele, não tinha como não ficar com compaixão. Não tinha como não se compadecer. Não tinha. Primeiro, pelo fato de ele estar com a lepra. Segundo, pela fé dele. Pela atitude de fé. Pela humildade. Pelo encorajamento. Quantos leprosos que estavam na situação dele não chegaram diante de Cristo e ele chegou? Quantos que ficavam, quem sabe lá, quiçá, zombando, isso aí diz que cura, não cura nada. Isso aí diz que é filho de Deus, não é filho de Deus nada. Agora ele foi lá com humildade. Ele sabia que dali alguma coisa boa para ele ia vir. Ele sabia que de Cristo algo virtuoso viria para ele. Não só a questão de ele ser curado da lepra, mas também o restabelecimento à sociedade, mas também as benesses de um cidadão, a possibilidade de voltar a ter contato com seus familiares. Aqui não é narrado, mas vai saber se não era um pai de família, vai saber se não era um homem que tinha muitos filhos, ou que estava para casar, noivado, e não podia, porque estava acometido da lepra, pois aqui a Bíblia não fala se era leproso de nascença. Possivelmente teve a lepra. Dá para a gente pensar assim. Então, Jesus, com grande compaixão, estendeu a mão de imediato. Porque quando Deus quer curar, Ele cura. Ele não faz a coisa toda aí atabalhoada, não. Ele não fabrica milagre fake. Ele não precisa do homem para operar. Ele não precisa de holofotes. Ele não precisa de show pirotécnico para fazer alarde, para dizer que ele curou. Não, ele cura e cura muito bem curado. Então Jesus, com grande compaixão, estendeu a mão, tocou-lhe e disse: quero ser limpo. Jesus falou diante de Deus: eu quero que ele seja limpo. Eu quero ser limpo. Jesus deu a palavra profética e se cumpriu a cura. Agora Jesus não determinou a cura dele, disse: ser limpo. Jesus honrou a fé do leproso. Jesus disse, aqui Jesus curou, mas ele disse para os seus discípulos apóstolos para ir e curar em nome dele, mas não é para determinar. Porque Deus, se ele quiser, como eu disse, ele cura.
Deus não depende do homem para se manifestar. Tem coisas que surgem que é para que se revele a glória de Deus. Outras coisas para outras reflexões. Mas nesse caso específico, vemos o Senhor honrando a fé. Como diz a palavra, quem tem honra, se dá honra. Como diz a palavra, o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Ele buscou e ganhou. Veja que ele não foi ao templo, porque lá tinha os rabinos. Se a gente estudar a história, tinha assim rabinos que expulsavam demônios, faziam exorcismo, rabinos que oravam para Deus curar enfermidades, porque os rabinos, a mesma coisa que sacerdotes. Só que ele não foi para o templo, ele não foi lá para o judaísmo, até porque, na realidade, o judaísmo, a sinagoga dos judeus impediam que os leprosos chegassem até lá, porque ia contagiar os outros. Outras pessoas iam pegar a lepra. Então, para evitar isto, é uma doença contagiosa. Olha a fé deles. E eles não acreditavam no Filho do Homem. Então, aí mesmo que eles impediam. Eles não tinham a mesma fé do Filho do Homem, do Filho de Deus. Inclusive, sempre xingavam Jesus, rotulavam Jesus e está fazendo os milagres, as maravilhas pelo espírito de Bezebu. O leproso foi a pessoa certa. Quando você está atrás da pessoa certa, que sempre vai ser Deus, o homem te decepciona. Maldito do homem que confia no homem. O homem te engana. Agora, quando você busca Deus, a pessoa certa, Deus move os pauzinhos, Deus move tudo e convence até mesmo aquele tirano para te abençoar. Ou te abençoa para mostrar para todos que Ele é Deus, que Ele se agrada dos pequeninos dele, que Ele exalta aqueles que se humilham, para a vergonha de muitos. Então, logo que Jesus disse: quero ser limpo, tendo ele dito isto, a lepra desapareceu instantaneamente, cura imediatamente. Ficou limpo, não tem mimimi, momomó, não tem não, coloca aí um lenço, daqui a 7 dias vai desaparecer esse lenço, não, faz isso, faz aquilo, dá 10 moedas, que seria na época de ciclos de prata, e você vai ser curado da lepra. Não, é a fé. Como o próprio Jesus disse, de graça recebeste, de graça dai. Essa tem que ser a missão dos pregadores, dos evangelistas. Receber o dom de graça não pode ser cobrado. Mas eles querem cobrar. Eles querem ficar ricos com milagres. E às vezes milagres feitos. Como Geazi queria ficar rico, mas não era com milagre fake, é verdade, com milagre genuíno, e a lepra que estava sobre na mão foi para ele, porque Eliseu não queria riquezas, ele inventou o que queria. Às vezes Deus opera, seja no templo, fora do templo, nos dias atuais, e a pessoa quer, de alguma maneira, levar vantagem, que nem diz. Isso ficou até conhecido na década de 70 pelo jogador da seleção brasileira, a lei de Gerson, que é levar vantagem em tudo. Ah, pera lá, eu tenho como ganhar aqui, eu vou ganhar. Não faz de modo gratuito. Quando a Bíblia manda, depois as consequências vêm. Deus cura imediatamente. O milagre, quando é de Deus, é perfeito, é imediato.
não é cobrado. As pessoas realmente glorificam o nome do Senhor, testemunham da grandeza de Deus. Diferente do que acontece em muitas instituições por aí, ou lugares por aí, que às vezes o milagre não é verdadeiro, que às vezes o milagre até sendo verdadeiro, eles cobram e Deus não se agrada daquilo. Inclusive, já já eu vou falar mais sobre isso, porque tem a ver. Jesus vai falar mais outras coisas. E vem no versículo 44 do capítulo 1 de São Marcos. Aliás, eu tenho que ler o 43. Advertindo-o severamente, Deus exorta. Deus corrige seus filhos. A Bíblia chega a nos dizer que Deus repreende e castiga todos aqueles que Ele ama. Deus curou o leproso, ou Jesus, Filho de Deus, curou com o aval do Pai o leproso. Só que deu uma exortação para ele, deu um recado para ele: olha, não digas para ninguém, vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés te determinou, para que lhe sirva de testemunho. Isso era uma norma que está lá em Levítico 14, que fala sobre a purificação da lepra. Se porventura a pessoa se curasse da lepra, tinha que ir até o sacerdote, ele examinar se estava curado ou não. Lá tinha que fazer sacrifício, depois pagar a oferta, tinha toda uma ritualística. Por isso que Jesus mandou ele fazer isto. Até porque Jesus não veio abrogar a lei, mas cumpri-la. Jesus nasceu de acordo com o judaísmo. Mas é óbvio que isso não aplica-se à igreja constituída a partir de Atos dos Apóstolos, ou daquela própria fala que o Senhor disse a Pedro, que sobre aquela pedra edificaria a sua casa. No entanto, a igreja vai se concretizar com a descida do Espírito Santo, que está narrado ali em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. A igreja primitiva não fazia mais isso aqui. A igreja primitiva não cumpria mais as leis cerimoniais, que é isso aqui, ou as leis de sacrifício de animais, de ofertas e tal, porque é uma outra configuração. Inclusive, Paulo vai ter a revelação de que o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, é figura ou sombra para a Nova Aliança. Pois bem, então Jesus adverte aqui ao leproso depois de curado para não contar para ninguém. Por que Jesus não queria que contasse para ninguém? Para que ninguém viesse atrapalhar o seu ministério, para que também ele não tivesse fama. Jesus não queria holofotes. E por isso, se a gente examinar bem, a gente tem que ser até contra. Há muita propaganda que se tem aí em nome do Senhor, de milagres, e de chama atenção aqui e acolá, porque o Senhor disse aqui que não era para divulgar que o Senhor curou. É claro que é difícil, haja vista que se tem um grande milagre, tem que propagar, falar. No entanto, ao falar, pode dar problemas. Como Jesus sabia que se começasse a ter muita fama, ele poderia até morrer antes do tempo, porque os invejosos já queriam pegar ele. E isso seria um dos motivos para ele dizer: olha, ele está aqui fazendo falsas curas, ou curas em nome de outra religião. Isso é blasfêmia, isso é corromper a sociedade daqui, porque foram esses os motivos que Jesus foi condenado mais tarde. Então, para que não fosse antes do tempo, ele disse: olha, não conte, não diga a ninguém, só vai para o sacerdote e diga que você alcançou a graça de ser curado, mas não diz que fui eu que fiz alguma coisa, não. Aqui cabe uma reflexão com relação àqueles que Deus usa, seja na pregação, seja no dom de curar, seja no dom que for, que é para não se exaltar. Porque quem fez a obra foi Deus, não foi você. Nós estamos, inclusive, se deu agora
no último sábado, tivemos a beatificação de um italiano, um adolescente, tal de Carlo. Estão propagando aí, estão propagando que ele é um santo, que ele é isso, que ele fez aquilo, aquele outro. Aliás, só fez entre aspas, milagre. Depois de morto, em vida não fez nada. E aí estão exaltando o homem que roga diante de Deus e tal. Mas Jesus, quando estava vivo, fazendo os milagres, ele não queria ser adorado. Lamentavelmente, o inimigo cauterizou, cegou o próprio entendimento de muitos que são, por exemplo, da Igreja Católica ou de outras igrejas, no seu fanatismo, para entender essa verdade, que não existe ninguém melhor do que ninguém. Deus olhou dos altos céus e não viu nenhum justo sequer, e que os apóstolos, Jesus vivo, não queriam ser adorados, quanto mais mortos. Claro que Jesus ressuscitou, claro que Jesus é Filho de Deus, ele tem que ser adorado. Agora, os apóstolos que morreram não tem que ser, porque eles não são mais do que o Senhor. O Senhor é mais do que ele. Tem um nome sobre todos os nomes. Está sentado à destra de Deus Pai. Então, meus caros, esse texto aqui refuta um monte de coisa que se fazem por aí. Vem aqui para a igreja, milagre, milagre, vem aqui para a igreja, vem aqui para a igreja. Jesus não tinha, veja bem, Jesus não tinha assessores para fazer sua propaganda. Jesus não andava se autopromovendo. Jesus, ele não queria fama. Mas esses por aí querem. Até diz, olha, eu curei aqui a pessoa. Os fiéis vão dizer, olha, me curou. Nenhum homem tem poder para curar, só o Senhor. Mas tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente em qualquer cidade. Não adiantou. O leproso desrespeitou aquilo, porque ele começou a ficar conhecido ainda mais. Até porque os sinais aconteciam. Até porque coisas extraordinárias aconteciam quando Jesus pregava. Mas ele procurava se conservar. Veja bem que ele não queria aquilo. Ele não queria holofote, como muitos aí querem ter essa celebridade, ganhar dinheiro, ter poder, fama e dinheiro, seja celebridade pregadores ou pregadoras, seja celebridades cantoras, cantores. Então ele ia para os desertos e de todas as partes iam ter com ele, as pessoas iam atrás dele. Mas ele se afastava, porque não queria que a multidão o corrompesse. Jesus não queria saber da multidão. Quando a multidão o comprimia, estava próxima dele, o que ele fazia? Subia aos montes e aos desertos para orar. Mas hoje em dia, os pregoeiros da palavra de Deus, eles querem cada vez mais fama, cada vez mais mídia, cada vez mais seguidores, cada vez mais likes, inscritos. Não. As coisas acontecem, eu diria que com o passar do tempo, naturalmente, não precisa forçação de barra. Então, meus caros, aqui foi mais uma pregação referente à cura de um leproso, seguindo a ordem de pregações do livro de São Marcos. Você pode encontrar essa e outras pregações na playlist São Marcos. É uma live pregação, não vou ler os comentários de vocês, porque quando é pregação eu simplesmente prego, e se o celular ajudar aqui, vou orar no final, ok? Ainda quero finalizar, para que fique bastante frisado, que nesse caso,
O leproso foi curado pela atitude de fé diante de Deus e pela entrega ao Senhor da sua causa. Senhor, se tu quiser, tu pode curar. Está nas tuas mãos. Por favor, faça. Mas se não quiser fazer, tudo bem, amém. E é assim que a gente tem que ser. Às vezes queremos de imediato curas, resolução de problemas, melhorias aqui e acolá, mas não vem. É tudo no tempo do Senhor. Os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor. Tudo é com a permissão do Senhor. O que nós devemos fazer é entregar a nossa vida a Ele, confiar nele e o mais tudo falar como diz o Salmo. E se não acontecer aquilo que nós queríamos, o que estava previsto, vamos deixar na mão do Senhor, porque também Ele prova a nossa fé. Vamos apenas confiar. Crer, claro, lutar, querer ser persistente, perseverar em oração, perseverar em busca, não cessar, não desanimar. Que a vitória vem, sim, mas às vezes não vem hoje, não vem amanhã, demora. Ou às vezes Deus quer te levar para um outro rumo, quer te fazer entender uma outra coisa, um outro mistério, vamos dizer assim. E tudo é para a glória de Deus. Ele sabe muito bem o que faz. Vamos orar ao Senhor agora para encerrar essa pregação, esse momento da pregação. Soberano Deus, eterno Pai, venha abençoar a cada um de nós, perdoar nossos pecados, nossas falhas. Visita agora todos aqueles que estão nos acompanhando aqui, meu Deus, o seu lar, a sua família, derramando a tua bênção, o teu livramento, cura, libertação, transformação, resolução dos problemas, aquilo que eles precisam e necessitam. Em nome de Jesus Cristo, ajudai a cada um de nós, ó Pai, porque sem a tua ajuda nada podemos fazer. Que seja no teu tempo, que seja no teu momento, mas que se cumpra, que as suas promessas se cumpram em nossas vidas. Se for aqui agora, assim como foi no caso do leproso que recebeu ali no momento, instantaneamente, que assim seja, que haja cura em nome de Jesus para essa vida, para essa pessoa que está enferma, seja a enfermidade que for até mesmo incurável. Se é para ser agora, meu Pai, em nome de Jesus, traga paz, alívio, descanso para aquele que precisa. Se agora, em nome de Jesus, dê, ó Deus, a oportunidade, a solução dos problemas para esse que necessita, o livramento, a transformação, enfim, aquilo que cada um precisa, em nome de Jesus Cristo. Nós te agradecemos por esse momento onde nós falamos do teu amor, falamos das tuas maravilhas e oramos a ti, crendo na tua resposta, crendo que o Senhor é Deus, apesar dos pesares, apesar de todas as coisas, e que o Senhor sempre vai estar ajudando a cada um que serve a ti e te honra. Abençoe a todos, ó Pai, os seus familiares que aqui estão nessa live. Nos abençoe com a tua verdadeira bênção, que nos enriquece e nos acrescenta a todos. Amém e amém. Deus abençoe a todos, boa noite. Lembrando que essas lives são segunda, quarta e sexta. Pode ser que na quarta-feira eu venha com estudo, mas se não for estudo, só para vocês entenderem, vai ser pregação e continuação. Essa playlist que eu já fiz lá na metade, ou quase no final do ano passado, eu parei por conta de outros conteúdos. Aqui eu estou regressando, voltando com isso. Eu acho que vai ser mais edificante aqui para o canal. E repito, como eu disse no vídeo anterior, aqueles que quiserem ajudar aqui o canal, que o canal continue no ar, sendo os mantenedores, abaixo dos vídeos tem as informações. Boa noite, Deus abençoe, glória a Deus.